Bem-vindos a mais uma review, uma análise em português. Desta vez, a BP Mods enviou-me a sua mais recente criação, um tanque que usa coils comerciais. Utiliza as coils da própria marca BP Mods, mas também tem outras possibilidades. E estamos a falar de quê? Estamos a falar do Pioneer, o S. Pois é, este Pioneer S não é nada mais, nada menos do que um tanquezinho de 22mm que ou seja, leva coils comerciais, coils pré-compradas, daquelas de fabrico industrial, e que tem a possibilidade de se usar em MTL e NDL. Existem dois tamanhos, mas para vermos todos esses pormenores, vamos descer à mesa e vamos ver o que vem na caixa, nas caixas, aliás, e depois voltamos para as nossas considerações finais. Por isso, fiquem por aí. Ora, então temos o nosso BP Mods, o Pioneer S, ou seja, pré-build coil tank, ou seja, com coils de fábrica. Na embalagem, redes sociais, atrás diz-nos o que contém esta caixa, qual é a versão, se é o short, se é o long, e se é aço inox ou se é preto. O preto, atenção que há a versão DLC e depois há uma outra versão que eu já vos mostro as diferenças. Código para verificação da autenticidade, raspar e verificar no site da Dopo. Remover este invólucrozinho, a caixa sem abertura fácil, como aliás nós já temos reclamado. Depois temos, atenção que isto é uma versão que veio diretamente da BP Mods, portanto manual só em inglês, com algumas explicações acerca desta utilização, e depois tem o manual em mandarim. E eu percebo isto tudo. No interior da caixa temos então o nosso tanque. Esta é a versão short, é a versão curta, que leva 2,5 ml, e depois temos a versão longa, que leva 4 ml. A grande diferença entre eles dois é realmente o comprimento e um levar mais líquido que o outro. Em relação às versões, na parte superior temos uma diferença na tampa superior, em que este anel aqui à volta é em plástico e agora ele vem todo ele metálico. Portanto, fica aqui a nota, as diferentes versões que podemos encontrar: Silver, Black, neste caso DLC, como eles lhe chamam, e depois temos esta versão que poderá ou não ser encontrada no mercado, mas que será uma das versões disponíveis. A única coisa que diferencia é realmente esta peça, que em vez de ser totalmente metálica, tem aqui este anel em plástico a toda a volta, e que depois ali por dentro, este é todo ele aqui em metal a fazer o contacto ali com a parte superior do tanque, e este é uma parte em plástico e ali com os parafusos a segurar a peça. Portanto, fica aqui as duas grandes diferenças entre uma versão e outra. O que nós vamos fazer os testes será a versão, a short em MTL, a longa em direto ao pulmão, já que assim testamos as duas resistências e testamos os dois ambientes de MTL e direto ao pulmão. Em relação aos acessórios, dentro da caixa dos acessórios nós temos dois saquinhos, e parabéns à BP Mods por trazer o saquinho com os velcrozinhos para fechar. Uma resistência de 0,55, uma resistência de 1,05. Ou seja, a resistência de 1,05 trabalha de 10 a 13,5 watts e a resistência de 0,55 entre 28 a 35 watts. E isto está escrito muito pequenininho e não traz mais nenhuma informação, a não ser no manual de instruções, acerca destas coils, que vem ali com os desenhos e que nos mostra mais especificamente os valores. Mas fica aqui a nota, não traz na parte da caixa nem o valor óhmico das resistências, nem as potências a que se pode trabalhar com elas. E depois traz ainda um saquinho de peças suplentes, nomeadamente parafusos para o nosso tanque, O-rings suplentes, e se trouxer a drip tip MTL instalada, ele traz a drip tip DL no saquinho. Se trouxer a drip tip DL instalada, traz a drip tip MTL no saquinho. Portanto, a drip tip vem sempre incluída, uma de cada, no saquinho das peças suplentes. Em relação então ao nosso tanque, tem aqui alguns pormenores que temos que realmente referenciar.
Nomeadamente, encaixe para a drip tip será uma 510, em que podemos utilizar drip tips a gosto, elas encaixam perfeitamente. Fica só aqui a nota, este dente que tem aqui na tampa superior vai nos dificultar a utilizarmos drip tips que sejam mais largas ou mais estreitas e que depois esteticamente possam não ficar aqui tão bem. Depois, tampas superiores é só de 1/4 de volta, ou seja, dá um quartinho de volta e ele desencaixa. Procurar a posição para o encaixar no sítio e depois dele estar no sítio, premir ligeiramente para baixo, 1/4 de volta e ele está devidamente apertado. Portanto, depois de desapertado, vamos passar à parte de baixo. E então temos pino central 510 banhado a ouro, não é de remoção. Controle do ar, temos um anel do controle do ar, tal e qual como nas outras versões do Pioneer, com uma abertura de cada lado para direto ao pulmão, ou depois de começar a fechar, ele tem a versão toda fechada e depois temos furações para o MTL e que é só de um lado. Temos as diferentes furações que podemos ir fechando até deixar só uma aberta, caso vocês gostem de um MTL bastante restrito, portanto ele é totalmente regulável. Depois dele atingir o batente na parte das furações, se nós continuarmos a desenroscar, vamos desenroscar o nosso deck e aqui será colocada a coil. As coils funcionam por encaixe, como aliás vamos mostrar já à frente. Desmontar agora esta parte. Pois é, fica aqui a nota de que a coisa já não é assim tão simplificada. Está bem que vai ser raro desmontarmos isto mesmo para limpeza, mas fica aqui a nota de como fazê-lo. Em relação aqui à parte superior, para colocação de líquido, temos estas duas furações laterais e nunca colocar líquido aqui na furação central, porque isto será a nossa chaminé e vai inundar a nossa resistência. Para remoção e desmontagem desta parte do vidro, deste plástico, vamos ter que desapertar estes dois parafusos e ao desapertarmos estes parafusos, vamos estar a soltar o nosso vidro. Mas não fica por aqui, pois é que além destes dois parafusos, e se nós agora tentarmos puxar o vidro para cima, ele vai ter aqui um batente, que é aquele O-ring que está ali na parte exterior da nossa chaminé. Aqui eu chamo a vossa atenção que para remover este O-ring tenham algum cuidado para não o danificar e depois de remoção do nosso O-ring, então o vidro vai sair e a desmontagem será completa. Já em relação à parte central, isto é uma peça única e não dá para desmontar. Na montagem é exatamente a mesma coisa, vamos encaixar com cuidado de forma a alinhar as furações dos parafusos ali com aquelas peças onde eles vão apertar. Temos que alinhar isto bem alinhadinho. Vamos colocar os nossos parafusos. E isto é uma daquelas coisas que não me agrada muito para desmontar, ter que andar a desapertar parafusos, mas não se esqueçam depois de colocar o vosso O-ring no devido local. Se o danificarem, depois têm O-rings no saquinho das peças suplentes e depois podem utilizar os suplentes para aqui colocarem. Só que fica aqui a nota, se danificarem o O-ring cada vez que tirarem o tanque para lavar, isto é o verdadeiro do pincel, como eu costumo dizer. Em relação à preparação, a nossa coil vai ser preparada, vamos encaixar, vamos fechar, mas visto que a BP Mods enviou-me 2 shorts e enviou-me um long, um comprido para testar, este short vai ficar por estrear e vai servir para o nosso javali no final deste vídeo. Portanto, não percam aí as notas do javali para este black que vos poderá calhar. Agora, em relação às nossas coils, temos então a de 1.05 para MTL, testaremos já a seguir, e temos a de 0.55 para direto ao pulmão. E é o que vamos testar neste momento. Ora, a resistência será de fio, como vocês podem ver ali abaixo, a de 0.55. A de MTL será também de fio, mas será muito mais estreita. E depois temos aqui uma nota que será de cerâmica. Portanto, ele requer algum tempo para o líquido entranhar na própria cerâmica e funcionar em condições. Portanto, fica aqui esta nota. Em relação à DDL, vamos preparar.
e vamos utilizar com o nosso Lafayette. Vamos colocar aqui algumas gotas de líquido no interior da nossa resistência para facilitar a sua preparação, e esta preparação é simplesmente para adiantar trabalho e não demorar tanto tempo depois a podermos utilizar a nossa resistência. A resistência é encaixada no nosso tanque, não tem uma posição específica para que possa encaixar, portanto ela funciona a 360 graus. Vamos apertar a tampa inferior e vamos fixar a nossa resistência. Depois, tampa superior, um quarto de volta, tirar fora, adicionar líquido. Vamos adicionar líquido. Depois do nosso tanque abastecido, vamos fechar a tampa superior. E agora, fica aqui uma nota, só quando o tanque, ou melhor, a resistência é nova, mesmo que façamos a preparação antecipada, deixar 5, 10 minutos até que o algodão fique devidamente umedecido. Depois sim poder utilizar. Quando é só reabastecer de líquido, não é preciso esperar, abre a tampa, abastece, fecha a tampa e continua a utilizar. Agora vamos testar o nosso tanque também com a resistência de MTL em MTL. E fiquem para as nossas conclusões finais. Estamos de volta. Pois é, eu estou a utilizar o direto ao pulmão. Estamos a falar de um tanque que leva coils TMD, segundo o que a marca lhe chamou TMD porque é Taste Massive Delicacy, e que são compatíveis com as PNP e as GTX. Fica já aqui e vem já logo aqui a primeira nota de chapuz, as compatibilidades das coils. Porquê? Porque quer a coil de DL, quer a de MTL que vem com este equipamento, esta TMD é esta. Ou seja, ela é a coil praticamente direita e que realmente é compatível com as PNPs e as GTX. Ou seja, esta é uma GTX, mas é igual às PNPs, e que aqui em cima elas são lisas e, portanto, a parte superior é completamente igual. Agora, vem aqui o problema, é que se nós quisermos usar coils de MTL, quer as GTX, quer as PNPs, temos a porca nas couves, como eu costumo dizer. E porquê? Porque vocês reparam, nestas duas coils, elas são de MTL, e que esta parte superior é mais estreita do que esta parte. E o que é que vai acontecer? Na parte do tanque, ela não vai conseguir encaixar as de MTL, porque não tem batente suficiente para assegurar. Portanto, quando eles dizem que é compatível com as PNPs e com a GTX, é só com as de direto ao pulmão. Com este tanque vêm duas resistências, uma para MTL de 1.05 ohms e uma para DL, ou pelo menos um Restrictive Direct Lung, um RDL, um direto ao pulmão bastante restrito, ou um MTL bastante arejadão, e que traz 0.55. No manual de instruções aparece ainda ali uma terceira hipótese, mas que não vem na caixa, que é o Mega Flavor de 0.78 ohms. Não experimentei, não me foi enviado, não vinha na caixa. Uma pequena nota só em relação às coils de MTL é que ao prepararem a coil, vocês mesmo assim não vão conseguir ter sabores em condições no primeiro tanque. Porque, sendo coil cerâmica, primeiro que o sabor começa a chegar, demora um bocadinho, portanto não estranhe as primeiras puxadas serem muito freguinhas. Depois o sabor começa a aparecer, fica bonzito, mas nenhum top. Então o que é que nós temos? Nós temos dois tipos de tanque. Temos o tanque mais pequenino, a versão short, que leva 2,5 ml, e temos a versão longa, e que leva 4 ml, tal e qual como eu mostrei na mesa. Ora, eu optei por fazer logo dois testes, e porquê? Porque um dos tanques que me enviaram é a primeira versão, que nem sequer foi colocada à venda ao público, que é da versão short. E que, quais são as diferenças? Aqui esta parte que está à volta desta tampa superior, isto é plástico, ou seja, temos aqui mais uma série de peças, mais um parafusinhos, e que tinha aqui algumas coisas que eles quiseram corrigir. E então a versão final, e a que vocês vão encontrar de venda ao público,
será esta, com a tampa superior toda em metal. Qualquer um dos tanques dá para utilizar em MTL ou em RDL, ou seja, dá para utilizar ambas as resistências. Eles vêm com as duas drip tips, a de RDL e a de MTL. Portanto, dá para os dois gostos. De qualquer forma, temos aqui considerações a fazer. Como é lógico, vocês já sabem os meus prós e contras. Em primeiro lugar, um pequeno contra que estes tipos de tanques eu reclamo sempre, que é quando nós, aqui o encaixe da drip tip é 510, mas tem esta beisola. E ao ter esta beisola vai-nos reduzir aqui a possibilidade de utilizarmos umas drip tips mais largas ou utilizarmos umas drip tips mais a gosto. Ela traz uma para direto ao pulmão, restrito, uma para MTL, mas vem aqui à medidinha desta beisola. Portanto, como contra fica já aqui a parte da concessão da beisola para as drip tips. Como contra, a marca só tem 2 coils disponíveis. É a primeira vez que esta marca, a BP Mod, está a entrar nas coils comerciais. Em relação à de direto ao pulmão, vai já ficar o Pro pelos sabores e já lá vamos. Em relação à de MTL, vai ficar o contra. Pá, consegue-se fazer um direto ao pulmão bastante restrito, porque o ar todo aberto, o que vai limitar mais o ar será aquela parte central da coil, como nós vimos na mesa, mas ao fecharmos o nosso ar a ficar só um fuinho aberto, conseguimos ter um MTL espetacular. Onde é que vamos ter agora aqui o contra? É no sabor. Entrega de nicotina, pá, está mais ou menos, não é um top, mas em termos de sabor é bonzito. Infelizmente eles quiseram lançar, e muito bem, mas não chegaram aos calcanhares daquilo que é a topo de gama das coils para MTL, que são as BBCs. Mas eles estão no bom caminho, eles querem produzir algo para realmente chegar ao mercado. E esta intenção e de ouvir opiniões e críticas é uma coisa que a BP Mod está a fazer e muito bem, que é ouvir as críticas dos utilizadores para melhorar e corrigir. Em relação às coils, o contra que eu dei logo no início, que é a compatibilidade com as PNPs GTX é um Pro, mas a incompatibilidade com as GTX e as PNPs de MTL. Porquê? Porque elas são mais estreitinhas, são mais finas e o cabeçote. Qual seria a minha ideia? Imaginem que nós temos então as duas coils, não é? Imaginem que eles criavam um anel só para tapar aqui esta parte que tem aqui este O-ring e ficar com o mesmo diâmetro e o tamanho desta, de forma a ficar a peça para fazer o batente na parte superior, ali junto à saída da chaminé. Provavelmente aí já nos traria tal compatibilidade possível com todas as coils. De qualquer forma, fica aqui a nota de que a BP Mod está a estudar a forma de que a compatibilidade seja total com as PNPs e as GTX. Portanto, este contra, vamos verificar numa próxima versão do Pioneer S, se eles nos vão ouvir. Como contra, incomodou-me para caraças o ter que desmontar este bicho para lavar. E porquê? Porque a tampa superior salta fora, ok? Para tirar o vidro, eu vou mostrar com este que aqui está, que é o que vai haver javali. E vocês, se repararem, para tirar o vidro, temos então, como vimos na mesa, estes 2 parafusos. Nós tiramos os parafusos, mas depois para o vidro sair, temos que tirar este O-ring. Pá, e isto é o verdadeiro do pincel, porque tirar este O-ring sem o danificar, sem o forçar, é algo problemático. Ou seja, nós vamos, cada vez que vamos estar a desmontar isto para lavar, vamos danificar um bocado o O-ring e quando dermos por ela o O-ring, foi-se. Apesar de virem O-rings suplentes, mas é uma coisa que me incomoda, que o O-ring faz ali um batente de forma a que o vidro não saia, como nós vimos na mesa. De qualquer forma, fica aí a nota, é um contra, que é, pá, ok, poderia haver aqui uma solução que não obrigasse a ter que estar a remover o O-ring, e para remover aquele O-ring não dá muito jeito, temos que lá ir com uma pinça, a ponta pode danificar o O-ring, e isto incomoda-me para caraças. Agora vamos falar com prós. Com prós, epá, a coil de DL, sabor. Para o tanque que é, para a coil que é, não é para fazer grandes nuvens, mas o sabor está
muito bom. Muito bom. E depois temos aqui uma coisa que eu esqueci-me de dar como contra, que é o barulho que faz este filho da mãe a puxarmos com força. Reparem no som. Eu puxo e puxo bem. Portanto, para aqueles que puxam bem, vamos ter este problema. Se puxarem mais devagar, quase nem se ouve. Portanto, é só mesmo se a puxada for forte, se for mesmo para encher pulmão. Que não é o caso neste tipo de tanque, mas eu tinha que deixar ficar aqui esta pequena nota, porque acaba por ser um contra também. Pá, com prós, o sabor do direto ao pulmão na coil direto ao pulmão, sem sombra de dúvidas. Está aqui um dispositivozinho muito bem conseguido. Como prós, a possibilidade de nós termos um tanque só de 2,5 ml e um tanque de 4 ml, a versão longa. Pá, normalmente, até para quem consome em direto ao pulmão, ter mais capacidade líquida é um Pro. O que é certo é que não é compatível um tanque com o outro, não há um extensor de chaminé, não há aqui algo que se possa utilizar um só tanque e comprar uma peça extra, que seria só o extensor de chaminé e o vidro, e teríamos um tanque mais comprido, digo eu. Portanto, mas não é um contra, não é um Pro, é eu a querer pegar. Depois, como Pro, o facto de trazer as duas drip tips, que dá muito jeito para quem quiser utilizar também em qualquer uma das versões. Com um grande Pro, a compatibilidade com as PNPs e com a GTX, e como nós sabemos, existem coils espetaculares, quer da Voopoo, quer da Vaporesso, as PNPs e a GTX, PNPs da Voopoo, as GTX da Vaporesso, que têm coils espetaculares e que podem ser utilizadas neste tanque. Portanto, aquilo que eu estou a falar em termos de sabores e utilização é com as coils que vêm de origem, as TMD da BP Mods. Como grande Pro, trocar as coils destes tanques. O tanque pode estar praticamente cheio de líquido e nós conseguimos trocar as coils facilmente. E é daquelas de encaixe rápido, portanto, melhor ainda. Não se esqueça de virar o tanque ao contrário, para depois não escorrer o líquido pelas unhas abaixo. Como Pro, o abastecimento. Pá, esta coisa de quarto de volta, levanta, enche, quarto de volta, fecha e está pronto a utilizar, 5 estrelas. E para um tanque de coils comerciais, não tenho muito mais a dizer. É ao gosto do freguês, MTL ou direto ao pulmão, bastante restrito, e com as duas coils compatíveis com as outras, e vocês têm aqui para todos os gostos. Portanto, independentemente daquilo que vocês usarem, seja em direto ao pulmão, seja em MTL, seja com as coils TMD da BP Mods, seja com qualquer outro tipo de coils, façam-no em segurança e com respeito por quem vos rodeia. Porque no fundo o que importa é vapear sim, fumar não. Ui. Pensavam que eu que me tinha ido embora. Pois é, mas não fui. E porquê? Porque a BP Mods, além de me mandares um comprido e um curto para eu experimentar, sendo que o curto era uma versão mais antiga, enviou-me também um short black, um preto curto, para fazer um javali. Ora, como já é hábito, sempre que vêm equipamentos duplicados, nós fazemos o javali para os nossos faraós no dia da gravação deste vídeo. Ou seja, hoje, 18 de julho, os nossos faraós vão ser alvo de um javali. Consoante a categoria do faraó, se for ouro 50 rifas, se for prata 25, se for titânio 10, se for aço inox 5,
se fores cantá-lo. Uma. E consoante o tipo de faraó que for, Patreon, membro do YouTube ou subscritor da Twitch, a quantidade de rifas que vai ter para este sorteio é consoante a classificação que tem como faraó. E para este Short Black, o vencedor é Luís Ferreira, Suíça. Luís Ferreira, tu és o vencedor. Vais-me contactar, saber se queres que te mande isto para a Suíça, se queres quando vieres a Portugal vir cá buscar, se queres que mande para uma morada em Portugal, ficará ao teu critério. Se não quiseres o prémio, o que é que queres que faça com ele? O prémio a partir deste momento é teu, tu é que mandas, tu é que decides e tu fazes dele o que quiseres. Não me peça para dar uma marretada em cima dele que eu fico triste por ter que o fazer. De qualquer forma, Luís Ferreira, foste o vencedor deste javali e para vocês faraós, para vocês que assistem estes vídeos, o meu muito obrigado pelo vosso apoio e já sabem, independentemente daquilo que vocês utilizarem, vapear sim, fumar não. Ui.